Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Se não deu like, dê like agora. Acione esse sininho de notificação. Pim, pim. Exatamente. Compartilhe, manda para familiares que você está aqui no canal de Noemi Santos Restauração Familiar. E o que nós vamos falar sobre hoje? O que nós vamos ver? O que Deus manda pra gente? Deus manda dizer para a sua família que a sua família, por mais pecadora que seja, Ele ama a sua família. Quantas vezes nós queremos estar distante de Deus por acharmos que somos tão pecadores? Né? Tem pessoas que por pecar tanto, por falhar tanto, dizem, olha, é melhor continuar aqui no pecado, porque Deus não quer ninguém pecador perto dele, porque minha vida é isso aqui mesmo, e eu peco mesmo, e eu falho mesmo, e eu já tentei ser santo, e eu já tentei andar corretamente e não consegui, então o que resta para mim é esse caminho. Na verdade, gente, isso é uma ilusão, porque todos nós somos pecadores, e Jesus ele veio para os pecadores. Lembra-se que quando Jesus estava andando com os seus apóstolos, seus discípulos, as pessoas comentavam, né? Mas como pode? Ele come muito. Já percebeu que ele come? Onde ele vai, as pessoas fazem fartura para ele. Ele anda no meio dessas pessoas simples. Ele fala do reino de Deus, ele fala que ele é o filho de Deus. Mas ele come e bebe com pecadores. Veja que tem até aquela mulher que é pecadora do lado dele. As pessoas comentavam, né? E Jesus vai e diz o quê? O que Jesus diz? Jesus diz, olha, como é que eu vou comparar essa geração? Como é que eu posso comparar, né? É semelhante àquela pessoa que está chorando e toca-se flauta e a pessoa não chora, toca-se hinos de alegria e a pessoa não ri. Veio João Batista, o profeta, que não comia nada, e vocês diziam o quê? Vive igual um louco, não come nada. Aí vem o Filho de Deus, que come, que anda com pessoas pecadoras, vocês dizem, é um comilão, é um beberrão e anda com pecador. Em outra passagem, Jesus vai e diz assim, eu não vim para os que estão doentes, para os que estão sãos, perdão, eu vim para os que estão doentes. Então Jesus veio justamente para todos nós que somos pecadores, nós que falhamos, nós que erramos, nós temos a nossa natureza pecaminosa. Talvez você pode dizer assim, eu não peco. Às vezes até na brincadeira a pessoa diz. E se essa pessoa disser que não é pecadora, ela é uma mentirosa, ela está mentindo, ela está pecando, porque ela tem a natureza pecaminosa. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós vacilamos. Só que Jesus nos convida a viver uma vida também de santidade. Isso é um desafio para nós. Isso é um desafio porque se existe o caminho das trevas, que é o caminho do pecado, existe paralelo a esse caminho do pecado o caminho da luz. E o caminho da luz é o caminho que Jesus nos convida a passar. Só que não é um caminho, gente, tão satisfatório, porque o caminho da santidade, ele é um caminho de renúncias. Ele é um caminho onde nós temos que a cada dia ver o que a gente está falando, ver o que a gente está fazendo, avaliar nossas escolhas. E muitas vezes nós gostamos de pecar, nós gostamos do pecado, nós gostamos porque o pecado é uma coisa que já está entranhada na nossa carne, na nossa vontade. Nós queremos satisfazer as nossas pulsões, né? Que são os nossos desejos mais ocultos aqui do nosso consciente. E a gente não quer embarrear nada, a gente quer viver isso aqui, a gente quer ser livre. A gente até diz assim, eu nasci para ser livre. Deus nos quer livres. Então, vamos falar mesmo mal do outro, que ninguém está aqui vendo, ninguém está percebendo nada, ninguém... Quem é que vai censurar? Mas os olhos de Deus, o Salmo diz o quê? Que aquele que fez o olho não iria ver, aquele que fez o ouvido não iria ver, os olhos do Senhor tudo vê. Então Deus vê o nosso pecado e a nossa falha. Só que você pode dizer, mas tudo bem, Deus vê o nosso pecado e a nossa falha, mas se a gente é pecador, qual a culpa que a gente tem? Né? Fazer o que se a gente já é pecador? Como é que a gente vai ser santo se a gente é pecador? A gente pode ser santo mesmo sendo pecador. Porque se o pecado, se eu estou numa ocasião de pecado
E o pecado, ele sempre tem, ele se torna pecado por quê? Porque antes do pecado vem a tentação. Antes do pecado vem a tentação. A tentação não é pecado, gente. A tentação é apenas uma tentação. Passa a ser pecado a partir do momento da permissividade, da permissão que nós damos. Então, quando alguém vem criticar uma pessoa, falar mal de uma pessoa, e você entra na roda da conversa e vai alimentar aquela conversa, você deu permissão ali, você começou a pecar. Isso não quer dizer que você não fala mal de ninguém, isso quer dizer que naquele momento você se permitiu pecar e você pecou. Tá? Digamos, uma traição. Uma mulher para trair o marido, né? Vamos dizer assim, ver a tentação para ela. O cara veio ali e tal, tentando seduzir, falando um monte de besteira, ela é casada. Ela sabe que ela não pode dar vazão, porque senão aquilo vai se tornar um pecado. E o que ela faz? Ela vai lá e peca, e dá vazão. Então ela se permitiu pecar. Então o pecado, ele tá na nossa natureza. Só que nós também temos a graça de Deus que nos convida ao caminho de santidade. E a graça de Deus é como se fosse uma força, não é uma força sobrenatural para que a gente resista ao pecado. Para que a gente não peque. Quando eu digo resistir, não é resistir de permanecer ali, entendeu? Mas é resistir no sentido de não ceder às vontades do pecado. A graça de Deus proporciona isso. Tanto é que eu sempre falo que nós somos o ser tripartite. Então nós somos carne, nós somos espírito, nós somos alma, né? E a alma, ela tá pendendo, né? Digamos que a alma esteja aqui, o corpo e o espírito. A alma, ela pende sempre para um lado ou para o outro. Então todas as vezes que eu estou alimentando a minha carne, né? As minhas vontades, meus desejos, a minha alma se cola na carne, meu espírito, ele fica aqui sem receber essa atenção. Quando eu começo a orar, a jejumar, a ler a palavra de Deus, aí essa minha alma, ela deixa a carne e vem pra cá. Por que ela não fica pau a pau com os dois aqui? Porque um é oposto ao outro, não tem jeito, né? Ou eu vou fazer as vontades da carne, que é oposto às vontades do meu espírito. A carne nunca vai dizer, ai, vai lá, que beleza, né? Beleza que você está jejuando. Nossa, que maravilha que você está jejuando. Que maravilha que você está lendo a palavra. Não, a carne sempre vai me oferecer algo oposto a isto, né? Não é que elas são inimigas, mas sempre vai oferecer o outro lado, o lado inverso. Só que aqui tem algo muito interessante em Romanos, na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículos do 20 ao 21. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, veja bem, aquilo que eu quero voltar lá no início. Quanto mais você peca, você diz assim, agora eu vou tentar fugir de Deus, né? Porque eu tô na lama, eu tô no lamaçal, eu tô na podridão, eu vou fugir de Deus. Saiba que maior do que o seu pecado é a graça de Deus sobre você. Se seu pecado é grande, a graça de Deus ainda é maior. E Ele te lava, Ele te purifica, Ele te acolhe, Ele te quer, Ele te recebe. Então não tem por que você querer estar distante, então não tem por que você querer se entregar a essa vida que se distancia cada vez mais de Deus, porque a santidade, ela nos traz um equilíbrio. Também existe aquele exagero. Tem pessoas, por exemplo, que querem viver uma vida de santidade, que quer rejeitar toda uma vida pela frente, né? Tipo, agora que eu vou ser santa, eu não vou sair, né? Porque é pecado. Eu não vou ouvir uma boa música, porque é pecado. Ah, eu não vou, sabe? Não vou pro shopping. Não vou passar um domingo no shopping, porque é pecado, né? Não é nada disso, é pecado, gente. Nada disso. A santidade te convida a um equilíbrio. O que é a santidade? A santidade é você fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus também é que você tenha uma vida plena. Mas não é uma vida plena mergulhada no pecado, é uma vida plena. É uma vida que você possa se realizar, que você possa ter seus estudos, se tornar um excelente profissional, ter uma família santa, tá? Ter filhos educados, ter ter prazer por essa vida que Ele te deu, sabe? Poder tirar férias com a sua família, poder contemplar o sol, poder contemplar o pôr do sol, a lua, as estrelas, a natureza, poder sair, curtir um domingo com os amigos, sabe? É essa vida plena, você tá aqui, essa vida tão linda, Deus te deu também para isso.
O que que torna um erro? O que que torna o errado, o pecado? É quando você vive isso aqui mergulhado no exagero, para suprir uma dor. Então, se eu vou ao shopping, mas eu vou comprar, vou estourar cartão, vou estourar tudo que eu tenho. Não, aí você também não está vivendo uma vida plena, não é verdade? Não, se eu vou sair com os amigos, eu vou beber todas, porque eu quero voltar, sabe, trotando as pernas. Isso também não é uma vida plena. Então, é um equilíbrio. Quando você vive na santidade, você não está devendo nada. Nada que eu falo assim, você não está com a consciência pesada. Ao contrário, você está feliz. Você fala, nossa, olha que coisa boa. Saí hoje, me diverti, pude curtir com os amigos, tive uma boa conversa. Olha que bacana. Né? Então a santidade, ela não é algo também pesado. Não é algo assim tão fadigado de viver. Né? Existe um preço a ser pago. Engraçado que algum tempo atrás eu ouvi até o Papa Francisco falar, né? Alguém perguntou o que faz para ser santo. Desejo bem, faço bem, ame o próximo, ajude quem está precisando. Porque também é bíblico, está aqui. Quando Jesus disse, eu estava preso, tu não fostes me visitar, não é verdade? Ah, eu estava com fome, você não me deu comida. Eu estava nu, você não me vestiu. Ah, eu estava doente, você não foi me visitar. Ou seja, o caminho da santidade que Jesus ensina e aponta para nós. Então, naquele último dia, nós seremos rejeitados se nós não fizermos nada disso. Por quê? Porque é o caminho que nos leva para o céu, né? É o caminho. Aí você pode dizer, ah, mas isso é coisa simples, ajudar o próximo, visitar quem está doente. Não, gente, não é tão simples assim não. Tem gente que não consegue encontrar um tempinho, não quer encontrar um tempo para visitar quem está doente. Tem gente que é um sacrifício para você ajudar outra pessoa, sabe? Ela acha um sacrifício tirar do pouco que ela tem para ajudar. Ah, ela acha demais ter que visitar os presos, nossa. Você está entendendo? Então, assim, no meio de tudo isso, tem muitas tribulações, no meio de tudo isso tem renúncia, tá? Também não é só fazer essas coisas e esquecer as renúncias, não, tem que ter renúncias. É uma vida de santidade. Só que também não é uma vida tão penosa a ponto de você morrer, dizer, não, eu tô caindo das pernas, não consigo viver, na verdade consegue. A questão é, quer atender a esse chamado? Nem sempre nós queremos, porque a nossa natureza pecaminosa, que nos oferece prazer o tempo todo, ela nos puxa. Mas eu quero que você saiba que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então sua família ainda tem jeito. Talvez você olhe para o seu esposo, você diz, é um beberrão, é uma pessoa perdida na vida. Você olha para o seu filho, não tem mais jeito. Ou você vê sua casa, seus pais e diz, não são referência para mim. Saiba que essas pessoas têm uma história, essas pessoas têm um histórico. E Deus vê tudo isso. E na balança de Deus pesa tudo e Deus usa de muita misericórdia. Não diga para alguém não tem mais jeito. Não desacredite na vida nova que Deus pode dar para essa pessoa. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E essa palavra é eterna, essa palavra é para sempre. Que você possa pedir perdão a Deus, recomeçar, pedir o renovo, pedir que o Espírito Santo te lave, pedir que o Espírito Santo te abençoe a cada dia, pedir que o Espírito Santo te dê segurança, resistência, para que o pecado não te sucumba, para que você não caia nas tentações, para que o caminho de santidade seja um caminho aberto para você, por onde você possa trilhar. E nós temos esse convite de Jesus, né? Sede santos, como o vosso Pai que está no céu é santo. E Deus conhece a nossa natureza pecaminosa. E quando estamos verdadeiramente arrependidos, o Senhor nos perdoa. Porque Ele é o Pai que nos acolhe e nos ama. Então que você nunca mais fuja de Deus por causa do seu erro, por causa do seu pecado. Por maior que seja, por mais vergonhoso que seja, por mais cabeludo que seja, como nós falamos. Deus tem o perdão para você, tá? Ele te ama e quer te renovar e te ver feliz. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.